Toda quinta-feira é dia de filme. Hoje nós vamos falar sobre mais um filme. O filme é Um Limite Entre Nós. É um filme que se passa na década de 70 nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, se não me engano, e trata de uma família onde esse homem já tinha passado por algumas situações, e aí ele é um catador de lixo, tem algumas reivindicações, tem uma questão, o ponto principal do filme é essa questão da relação entre o casal e de educação dos filhos. Até que ponto a gente deve realmente entregar todas essas coisas que os nossos filhos pedem, até que ponto a gente deve exigir alguma contrapartida, ou exigir de que eles façam por si, no mínimo respeito, né, de que é o padrão. Os pais para com os filhos devem amor, os filhos para com os pais devem respeito. Essa é a máxima. E o quanto a gente precisa acolher aos nossos pais. Enquanto eu não acolho os meus pais, eu fico ali naquela situação de querer buscar esse acolhimento da minha esposa ou do meu marido, e depois eu vou buscar para os filhos, e aqui sempre dá ruim. Por quê? Porque na verdade os filhos são para o mundo. Se tu parar para observar, tu também, que cada um de nós gostaria de estar aqui pronto para o mundo, e não para ficar satisfazendo pai e mãe. Então nós vamos falar alguns tópicos, alguns pontos que eu separei aqui sobre esse filme, para que a gente possa ter esse bate-papo e trazer um pouquinho mais para as reflexões em nossas vidas. Como que a gente pode fazer diferente? De que outra forma? Qual é o aprendizado? A gente precisa aprender a sair daquela velha máxima de que a gente tinha de ficar o tempo inteiro julgando, ia para o cinema e ficava julgando, não, porque esse ator ele tinha que ter feito assim, porque tinha que ter feito assado, porque isso, que aquilo, aquilo outro. Gente, como eu trago nas segundas-feiras que o Charles Haanel diz, tudo que está fora está dentro também. Para eu aprender a co-criar um ambiente novo, melhor e tudo mais, eu preciso de alguma maneira perceber, olhar aquela situação e ver o que aquilo se enquadra na minha vida. E aí eu posso mudar. Aproveita a oportunidade do filme para viver essa experiência sem ser tu que está na pele daquelas pessoas. Toma consciência disso. E aí nisso tu pode ver, opa, como eu posso fazer diferente. Você gostou desse filme? Gostei. Achei com várias reflexões, achei com várias partes de limpeza. Senti várias questões ali. Senti também a dor do pai, quando cobrava, e ao mesmo tempo quando gostaria que o filho tivesse a sua autonomia e tudo mais, a dor de buscar o parque de diversões fora, no caso da traição, e ao mesmo tempo a responsabilidade, a busca de ser reconhecido, o caso dela também, a situação dela de ser traída, do outro filho, dos dois filhos. Então tem uma série de aspectos ali de que a gente pode, sem sombra de dúvida, trabalhar e compreender mais e mais. Primeiro ponto que o filme aborda é, claro, né, em se tratando de Estados Unidos e na década de 70, trazem sempre essa questão racial, de diferença de cores. Então ele era um catador de lixo, ele estava lá atrás, carregando os tonéis, colocando no caminhão, ele achava injusto, por que somente os negros eram os que juntavam os tonéis e os brancos eram os que dirigiam. E aqui já vem o primeiro aspecto importante que o filme nos traz, de que tu não precisa ficar dependendo da aprovação dos outros para que tu possa expressar ou não a tua opinião. A partir daquele ponto que ele expressava a opinião dele, todo mundo estava dizendo, nossa, mas tu vai ser demitido, eles não vão mais gostar de ti, isso vai repercutir mal para ti. Ele diz, pode me demitir, pode fazer o que for, mas isso é uma verdade. E essa verdade precisa ser dita. Por que existe a oportunidade para eles e não existe oportunidade para nós? E a partir desse ponto, como ele tinha essa convicção, em determinado momento ele foi chamado para uma comissão, mesmo tendo rumores de que não, o dono da empresa ia ficar muito chateado e ia acabar demitindo ele e tal. E nessa comissão ele foi lá e colocou o conteúdo dele, a forma que ele pensava, e foi aceito. Ele foi aceito a ser o primeiro motorista negro ali a poder dirigir o caminhão do lixo. Então perceba como algumas vezes a gente tem uma convicção que é de algo maior dentro de nós. Algo que nos faz mostrar de que aqueles padrões que todo mundo estava acostumado não precisa ser sempre assim. Só que como toda mudança de paradigma, ele precisa ter um atrito. E no começo as pessoas não estão acostumadas, para que depois elas possam perceber de que é verdade, né? Por que nunca foi assim? E aí passam a aceitar essa realidade como um todo para poder ir em frente. Que mais?
Aí vem um outro aspecto, né? De que ele teve um primeiro filho fora do casamento, e esse primeiro filho já estava maior lá, que diziam assim, ah, mas ele é só um bebê, é só uma criança de 34 anos. E ele indignado que todo dia do pagamento, o filho esse dele ia lá e pedia alguma coisa para ele. E aí ele já estava cansado daquilo, então aí ele descascava esse filho. Não, pois é porque eu te vejo, tu é um vagabundo, onde já se viu. Porque... E aí o filho dizia para ele, não, mas acontece que eu não quero esse tipo de vida para mim. Sim, eu não quero esse tipo de vida de juntar o lixo dos outros, mas eu quero o benefício de poder chegar e contar com o dinheiro, mesmo que sejam $10, que era o que ele pedia, dos 70 que era o que ele ganhava. Então, até que ponto, gente, a gente se coloca limitado? E aí eu vou trazer primeiro o aspecto desse filho, onde esse filho, então, já com seus 34 anos, se quer ser músico, busca alguma maneira, então. Busca alguma maneira de sobreviver. Não te vincula nessa situação de ficar dependendo daquela migalha, digamos assim, que o teu pai, que a tua mãe podem te dar. Se tu tem um sonho de ser músico, vai, busca um bar lá e trabalha de garçom no bar. Ah, não, mas é muito ruim, é muito chato. Não, não, não. Todos nós temos um sonho de melhor servir. Thomas Edison tinha o sonho de criar a lâmpada. E para isso ele levou 1.200 experimentos. E ele não chegava e desistia. Hoje a gente é muito acostumado nesse imediatismo das coisas, onde na saúde a gente simplesmente vai lá e toma um remédio, onde eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e peço para o pai e a mãe. E aí, como esse pai e a mãe algumas vezes sentiram dores por ter corrido atrás, eles vão e nos dão para tentar amenizar a nossa dor, mas isso não nos ajuda, gente. É aquela velha máxima. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Nós estamos nos tempos fáceis, mas nós não precisamos criar homens fracos, homens e mulheres fracos. Nós podemos sim fazer com que essa evolução toda que foi dada até aqui, e de que outra forma a gente pode dar um novo salto, um novo patamar. Senão esses homens fracos, eles vão criar tempos difíceis para eles. E quem sabe vários vão criar vários tempos difíceis. Pelo simples fato de não se mexerem mais, de quererem ganhar tudo de mão beijada. Não adianta. Não adianta mesmo. Bom dia, Rê. E aí nesses 34 anos lá então, trazendo agora para a ótica do pai, onde esse pai dizia, ok, tu quer ganhar, mas tu não quer me dar nada em troca. Tu não quer me dar um beijo, tu não quer me dar um abraço, tu não quer vir aqui, pelo menos, sei lá, cuidar do meu jardim, me ajudar a montar a cerca, fazer a cerca lateral do que tinha ali para fazer. Ver de que forma poderia somar, de que forma poderia contribuir. Esse é o aspecto de que a gente precisa compreender, gente. Toda relação é causa e efeito, é dar e tomar. Se eu não estou entregando, eu não vou receber. Não, esse tipo de vida vai trabalhar em outro trabalho. Verdade. Todos os trabalhos sendo honesto. Exato. Exato. Então, existe sempre uma maneira, né, Glória? Existe sempre uma maneira de poder fazer. Então, se ele não quer o tipo de vida do pai lá, ele não quer ser o catador de lixo, o coletor de lixo, então tá aqui outra forma de elaborar. Todos nós temos algum talento mínimo. Se ele é músico, então começa a dar aula. Vai dar aula de música com aquele instrumento, para que mais pessoas possam aprender. Perceba como é sempre a crença, a limitação ali que nos faz acreditar de que eu não sou bom o bastante. Mas a gente precisa sim saber dar a volta. Eu me lembro quando meu pai veio morar em Porto Alegre, e ele veio com 15 anos de idade. E antes de sair de Bagé, o pai dele, que era médico, fazendeiro, tinha condições, disse para ele, vamos lá, faz um curso aí. Ele fez um curso de datilografia. Porque se na pior das hipóteses, se o pai dele morresse, alguma coisa acontecesse, se ele estivesse sozinho no mundo, na pior das hipóteses, ele ia para um escritório e ia datilografar para ganhar o dinheiro dele. Para poder sobreviver. Para poder seguir em frente. Então não tem essa função, gente. Como ontem estava aqui a Daniela, estava dizendo, nossa, tô aqui perdido na Europa, na Itália, e não sei o que fazer. Então Dani, vai e vive essa tua situação e percebe de que nesse teu dia a dia pode ter alguma dica que tu possa trazer para alguma outra pessoa que nunca viajou por aí.
vê qual é o lugar que é bom, qual é o tipo de comida, o que vale a pena, qual é a comparação, cria algo que tu possa compartilhar. Nós temos sempre condições de servir. Quando eu comecei aqui a fazer as lives, eu comecei porque eu ouvi do Pablo Marçal uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, Ricardo, não disse Ricardo, ele disse, pessoas, quem não faz, quem não compartilha nada é um egoísta. Eu digo, uau, egoísta, por quê? Porque mesmo que a pior história da pessoa seja, ela sempre vai ter algo para poder ajudar. É por isso que eu trouxe um programa que eu vou trazer para o YouTube no ano que vem, acredito, que chama Arena de Experiências. Hoje vai ter Arena de Experiências lá na plataforma vizinha, no canal Splendor Brasil. E nesse programa eu converso com pessoas. Terça-feira eu conversei com o Daniel, e o Daniel ele era obeso e ele fez cirurgia bariátrica. E ele veio mostrar o que era o antes e o depois. E olha o exemplo. Através dessa experiência, ele criou uma mentoria para poder ajudar as pessoas obesas a saírem do medo, a saírem da ilusão e a perceberem, é desafiador, mas é necessário ter disciplina, persistência, perseverança para que possam fazer a virada. Então, gente, não vem me dizer que eu não tenho nada para servir. Todos temos sempre algo. Tem dias que eu ganho moedinha aqui, tem dias que eu não ganho, mas eu vejo que eu estou sendo forjado para algo maior. E a minha insistência, disciplina, perseverança. Hoje, lá na plataforma vizinha, foram 403 programas, 403 lives trazendo conteúdo. Tinha dias que eu não sabia o que trazer. Por isso que eu criei essa forma de separar para me ajudar um pouquinho, porque eu trazia sempre a inspiração do dia, mas a inspiração ela acaba vindo. Mas tendo um roteirinho, tendo um tema, fica mais fácil. Então por isso que nas quintas-feiras eu falo sobre filmes. E é esse o filme que a gente está falando, um limite entre nós. Para que a gente possa entender de que os filmes eles trazem uma opção daquilo que me toca é o que está no meu subconsciente. Para que eu possa olhar para aquilo com outros olhos e na minha vida eu poder fazer diferente. Assim como os sonhos, como a gente já viu no filme A Cabana, os sonhos eles trazem aquele ar viciado que está no meu subconsciente para fora de uma maneira mais suave. Então, se tu teve um pesadelo, que bom. Que bom. Sente como é que é aquilo. Faz a catarse disso. Chora. Deixa sair toda essa dor. Para que isso possa te fazer entrar na tua vida, entregando o teu melhor de uma forma mais leve. Que bom, Juliana. Que bom que tá curtindo aí. Então, gente, vamos lá. O papel do pai, ele ali estava nessa... E por que o pai, ele sempre cobra de uma forma forte? Primeiro, pelo padrão. O padrão que ele teve de cobrança. Né? O pai dele dava surra nele. Mas ele ali cobra daquele filho de uma maneira mais enfática. Não, vagabundo, porque tu tem que me dar esses $10, porque não sei o quê. E nessa situação, na verdade, é o medo, gente. Depois ele contou mais adiante de que quando ele fugiu da fazenda, ele foi para a cidade, na cidade ele não sabia o que fazer e acabou fazendo pequenos roubos até ele ser preso. O que ele não queria era de que esse filho se tornasse alguém assim vagabundo. Alguém que ficasse apenas nessa dependência do dinheiro. Na dependência do dinheiro do pai dele, que se achasse ruim. Mas afinal de contas ele já tinha 34 anos. Ele saiu quando ele tinha 15, 16 anos de casa. Então será que alguém com 34 anos já não tem maturidade para poder, de alguma maneira, fazer algo por si? Então quando a gente está ajudando os nossos filhos, a gente precisa perceber até que ponto essa ajuda vai. É bom de ajudar, mas é bom de criar um pouquinho de dificuldade. Todo favor continuado se torna obrigação. Mas eu preciso, de alguma maneira, fazer essa água bater na bunda. Vamos, vamos, vamos. Tu pode, tu é capaz. Tu tem condições. Eu sei que é tênue essa situação. Às vezes a gente se coloca buscando mais enquanto ainda não tem tempo. Eu procuro, de alguma maneira, equilibrar isso com os meus filhos. Se eu estou trazendo a receita certa, não sei, só a vida vai me dizer. Só o tempo vai me dizer. Existem algumas coisas que eu procuro favorecer, existem outras que eu exijo, que eu cobro, que eu estimulo para que eles façam. Não esperem a vida dar de mão beijada. Vão atrás. E eles têm ido atrás. Engraçado que nessas lives inteligentes quase ninguém comenta, pois vivemos entre cegos, que não tem nada a comentar. A inteligência não é atraente aos ignorantes.
Sim, tem dias, Juliano, tem dias. Tem outros dias que tem muita gente que comenta. Tem dias que é uma diversão bárbara, né? De que a gente traz vários comentários, mas a maior parte é isso daí. Infelizmente, eu vejo, Juliano, que acontece isso. A maior parte das pessoas está muito mais interessada em ver uma live de uma dancinha, de alguma pegadinha, de alguém fazendo, pregando uma sacanagem no outro e tudo mais, onde eu me distraia da minha vida, do que eu buscar algum conteúdo que me faça refletir e eu assumir a responsabilidade. Isso faz parte dos estágios do nosso ego imaturo, né? Nosso ego imaturo tem a primeira fase que ele diz: eu não consigo, mas eu não consigo, eu não consigo. Claro, o telefone, jogando essas outras informações, ele me traz dopamina, a dopamina me traz prazer, e nesse prazer eu fico confortavelmente olhando para aquelas coisas e me distraindo de mim. Só que isso o tempo vai passando e vai chegar um determinado momento que a água bate na bunda e aí a gente quer fazer diferente. E daí eu passo a perceber o segundo nível, que na verdade não é não consigo, eu não quero. Eu não quero me responsabilizar por mim, como um menino de 34 anos, não queria se responsabilizar por si. Eu não quero me responsabilizar pela minha vida, de enxergar que eu tenho imperfeições sim, porque a gente vai crescendo, a gente se torna pessoas grandes e imagina que só porque eu pago as minhas contas, ou quando muito pago as minhas contas, mas porque eu sou grande, eu sou adulto. Não, gente. Cada um de nós só vai se tornar adulto quando começar a assumir os seus erros e os seus acertos. Do contrário, eu sou uma criança birrenta, querendo que o mundo me dê aquilo que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Então eu vou para o terceiro nível de consciência. E aí eu começo a ir para a barganha com a vida. Né? Eu começo a enxergar de que a vida existe uma lei de causa e efeito. Mas eu quero só inverter um papel dela. Eu quero tomar para dar. Não, aí não rola. Não rola, porque daí eu vou para a barganha. Eu começo a entregar algumas coisas, eu acho que aquilo que eu faço é maravilhoso, é gigante, e o que eu recebo é sempre pouco. E eu volto a ficar no julgamento com os outros. E aí nisso eu saio então rompo esse contrato que eu fiz com Deus, com o universo, seja lá com o nome que tu deres, e vou para mim, meu controle total. E no controle total eu fico ali querendo tudo, até eu me engessar completamente. Até eu me perceber completamente na armadura, que nós vamos fazer uma jornada ano que vem, o Cavaleiro Preso na Armadura. Nessas férias, gente, por favor, leiam. Leiam o Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro maravilhoso, que nós vamos fazer uma jornada dele ano que vem. Jornada de autoconhecimento através dele. E aí eu me percebo nessa armadura do controle, eu vou para a rendição. Eu começo a ver que não dá. Não é só eu por mim, eu comigo, sozinho. Nós estamos aqui para alguma maneira. E eu começo a fazer como o filminho Robôs. Viu a necessidade? Atenda. Eu começo a perceber que naquele ambiente onde eu estou, basta eu simplesmente entregar o meu melhor e tudo sempre tem um aprendizado. Outro dia eu vi uma moça que ela começou a caminhar no deserto e ela ficava 10, 15, 20 dias. E aí ela aprendeu então a sobreviver no deserto. Ela criou um programa de ajudar as pessoas a conhecer a experiência de sobrevivência no deserto. Da mesma forma, um outro cara que ele queria entender a experiência de morador de rua, e ele levou 6 meses para ele conseguir realmente se integrar, até ele viver 2 anos. Ele viveu 2 anos naquela experiência de morador de rua. Hoje ele dá palestras mundo afora mostrando como é que é ser um morador de rua. Rick Chester, ele era um vendedor de água, mas ele não se colocou limitado na questão do vender água. Ele passou a perceber que ele criou uma lógica daquilo ali. Aquela lógica possibilitava, porque ele começou pedindo dinheiro, R$ 10 emprestado para um vizinho. No final do dia ele foi lá e devolveu aqueles R$ 10, para que daquilo ali ele pudesse criar a lógica de ir adiante. E ele fez vários outros negócios antes, que quebrou e quebrou e quebrou até encontrar a vocação dele. Então, gente, não vem me dizer que tu não tem talento. Todos nós temos talento para alguma coisa. Depois que eu passei ali dessa rendição, eu vou para a fé, onde eu me percebo ser esse canal, e é esse o nosso propósito aqui. Experienciar a vida e entregar. Todo dia eu faço um download. Faço um download. E aí, vida, quais são as tarefas para eu sentir hoje? Como é que eu senti eu causar a dor de trair alguém, causar a dor de ser grosso? Como é que é a dor de eu sofrer? O que eu vou sofrer hoje? Eu vou sofrer orgulho, vou sofrer discriminação, vou sofrer traição também? Ok. Essas são as emoções que eu vou tomar consciência hoje. Termino o dia, eu faço o upload disso. É só isso, gente. Por isso que eu digo o tempo inteiro, para de perder tempo julgando, criticando, olhando para fora e criando. Engolfado, outro livro maravilhoso para as férias agora. Engolfado
nos pensamentos, de que tu possa, o livro para as férias é o poder do agora, o praticando o poder do agora, de que tu possa aprender a te observar. Nós precisamos sair como os ocidentais, sair da mente, dos orientais, aliás. Precisamos sair da mente que mente. Lá, Freud já tinha, Jung já tinham a possibilidade de mostrar que existe uma consciência e existe o nosso pensamento. Nós somos a consciência. É como essa realidade 3D que está sendo criada aí, de que as pessoas vão viver lá dentro felizes para sempre, onde lá eu posso ser o que verdadeiramente eu sou. Ok, lindo, belo, divino, maravilhoso. Mas esse game é exatamente a mesma coisa de nós. A questão é de que lá eu entro, vivo algumas horas lá, e é no que eu saio eu tenho a minha vida. É a nossa consciência. Nossa consciência, ela vem todo dia e ela vive o dia inteiro aqui. Quando sai à noite, ela volta a viver nos outros planos. A questão é de que a gente não lembra, mas se tudo der certo, agora que nós estamos entrando nesse plano de regeneração e cura, talvez em algum tempo a gente possa voltar a ter a consciência dessas outras memórias para eu perceber o que eu estou aprendendo, para eu perceber que nós estamos nos tornando filtros. Nós deixamos de ser aquele elemento de causar e sofrer ou de apenas espiar, ficar vendo a dor dos outros, para nos tornarmos filtros de limpeza disso. E para isso, gente, quem não entrar no autoconhecimento, quem não passar a se observar, vai sofrer muito. Não é praga. Vai sofrer porque vai continuar se enxergando na vida como o boneco da Matrix. Como o bonequinho lá dessa realidade virtual. Achando que os outros devem a ti, achando que os outros estão te cobrando, achando que os outros estão te culpando. Então, Juliano, nesse ponto tu tens toda a razão, porque olhar para dentro é a chave. Gandhi já dizia, se você quer a mudança, seja a mudança. Jesus já dizia, eu sou o caminho e a verdade. Porque a verdade é cada um de nós. Ele dizia, eu sou apenas um elemento. Então todos nós somos o caminho e a verdade. Eu só preciso aprender a olhar para dentro de mim. E no que eu olho para dentro de mim, eu posso buscar essa evolução toda. Vamos junto, vamos junto. Essa caminhada é linda demais. É linda demais. Eu amo isso. Oi, Lilian. Oi, Rê. Bom dia. O filme O Meu Nome é Rádio. Esse eu não vi. Vou anotar também. Ele já apareceu algumas vezes ali para mim. E eu vou anotar ele pro ano que vem. Obrigado, André. Vamos lá, o que mais então? Julgamentos, crenças. Crenças, gente, crença. Pobre não ganha nada. Pobre não ganha nada. Até que ponto a gente precisa dessa crença? Somente quando eu quero me perpetuar neste papel. Do contrário, não é verdade. Quantos são os jogadores de futebol que saíram de uma favela e que ganharam oportunidade? E que estão aí grandes? Joaquim Barbosa também foi um ministro do STF. Também saiu de uma família pobre, se tornou alguém respeitado. A Nilda, uma outra pessoa incrível que eu conheci, que eu tive a oportunidade de entrevistá-la lá na plataforma vizinha, na Arena de Experiências. Ela era filha de uma faxineira, trabalhou como doméstica, mas ela tinha sempre uma determinação, ela sabia, eu tenho algo maior a fazer. Hoje ela é advogada, ensina outros advogados a tomarem confiança de como é sair da faculdade e ver o seu melhor. Então não vem com essa xalalá dizer, não, mas não tem espaço para pobre, pobre vai ser sempre... Não, gente. Não tem espaço para enquanto eu acredito estar na minha limitação. É esse o nosso papel de disciplina, persistência, perseverança. Para eu perceber que a oportunidade está ali para todo mundo. Mas quem quer simplesmente receber o mais fácil, né, o caminho do atalho, vai ficar preso nesse mais fácil. A conta vem sempre. Tem uma historinha maravilhosa que eu já contei uma vez, acho que eu vou contar ela de novo, de que o homem ele casou com aquela mulher e aí ele disse, agora esposa, foram lá, tinha um sítiozinho dele, agora eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro e eu volto em algum tempo. E aí nisso ele foi, caminhou, foi lá, encontrou bem longe uma propriedade para ele trabalhar. Nessa propriedade ele disse para o chefe dele, para o patrão dele, olha, eu quero trabalhar aqui, mas eu gostaria de que o senhor não me desse nenhum dinheiro, eu gostaria que o senhor guardasse todo o dinheiro, para que quando eu achasse que é a oportunidade, eu quero receber todo esse valor e ir para a minha família, para então eu poder fazer a minha história. Passaram-se 18 anos,
E aí aquele homem, um belo dia, disse para o patrão dele, eu disse, ok, patrão, agora eu acredito que é o tempo bastante. Preciso voltar para minha família para que eu possa seguir em frente. E aí nisso, então, o patrão dele disse, eu te dou duas opções. Tu podes ganhar o dinheiro ou tu pode ganhar 3 conselhos que podem salvar a tua vida. Ele passou a noite inteira e disse, meu Deus do céu, eu investi 18 anos aqui e agora eu recebo o dinheiro ou eu recebo esses conselhos que podem salvar a minha vida? E aí ele refletiu muito e chegou no outro dia, tá bom, patrão, eu aceito os conselhos. E aí nisso o patrão dele disse os 3 conselhos. O primeiro é, jamais aceite o atalho. O atalho, ele pode ser muito bom, mas tudo tem um preço. E o preço pode ser caro demais. Ok. Segundo conselho é, não seja curioso. A curiosidade pode lhe matar. O que é do outro que está acontecendo diz respeito ao outro, não a ti. Terceiro conselho, jamais tome uma atitude de cabeça quente. Durma, reflita e depois você toma a decisão. Recebidos esses 3 conselhos, aí o homem estava indo embora, ouviu muito atentamente e disse, uau, espero que isso sirva para alguma coisa. E aí no que o homem estava indo embora, então o chefe dele, o patrão dele, deu para ele 4 pães. Tinham 3 pães para ele comer durante a viagem e um quarto pão, que era mais pesado, era para ele comer com a família dele. Ele disse, tá bom. E aí ele começou a viagem, aí saiu para a viagem dele. No meio do caminho, no começo ali, ele chegou e disse, aqui é o caminho para chegar para tal lugar? Perguntou para uma pessoa. E a pessoa disse, sim, é aqui o caminho, mas ali tem um atalho, você vai economizar uns 3 dias. Ele ia entrando para o atalho e lembrou do primeiro conselho, opa, o atalho pode lhe custar caro demais. Aí ele voltou para a trilha normal, seguiu a trilha normal, e no que ele chegou num vilarejo, ele perguntou para eles, pois é, mas tem um atalho, né, que era para chegar aqui nesse vilarejo? Ele disse, sim, é o atalho da morte, onde todos os que entram lá naquele atalho são assaltados e mortos. Ele disse, opa, já valeu o primeiro conselho. Ok, passou-se mais um dia, ele caminhou o dia inteiro e chegou em um outro lugar, numa hospedaria. No que ele chegou lá naquela hospedaria, ele pediu um quarto para passar a noite, observou que tinham vários quartos vazios, mas, enfim, dormiu. No meio da noite, ele começou a ouvir gritos e tudo mais, e aí ele chegou na porta, no que ele ia abrir a porta, ele lembrou-se, não seja curioso. E ele deixou a porta, fechou e continuou a dormir. No outro dia, no café da manhã, a moça, dona da hospedagem, espantada, ele no café da manhã, e disse, uau, você passou a noite? Sim, óbvio, elementar, né? E aí ela disse, mas você não ouviu os gritos? Eu disse, sim, eu ouvi os gritos. E por que não fez nada? Não era da minha conta. Ele disse, que bom, por isso que você está vivo. Eu tenho um filho esquizofrênico, algumas vezes ele tem alguns momentos de loucura e as pessoas saem para ver por que ele está gritando e ele as mata. Ele disse, opa, já valeu 2 vezes a vida dele. Nada como não ser curioso. Seguiu então a caminhada, e no que ele seguiu a caminhada, ele estava próximo da casa dele, e aí no que ele estava chegando bem pertinho da casa dele, ele pôde avistar a esposa dele na casa, e viu um outro homem, abraçando-a, e aquilo deixou ele enfurecido, e aí ele então lembrou, ele ia lá pronto para matar os 2. Ele parou, refletiu, e disse, lembrou do terceiro conselho, jamais tome uma decisão de cabeça quente. Nisso ele passou a noite embaixo de uma árvore. No outro dia amanheceu mais calmo. E aí ele foi lá então conversar com a esposa. No que ele estava chegando, a esposa viu alegre ele e abraçou ele. Não, eu já vi tudo. Ele disse, viu o que, homem? Viu o que, homem? Você voltou, que maravilha. Não, eu vi que você está com outra pessoa e eu entendo, eu fiquei 18 anos longe. Ela disse, sim, venha conhecer e abraçar o seu filho. Então, gente, a gente precisa realmente perceber os conselhos. E aí tinha um momento mais lindo ainda depois disso. Ele pegou o 4º pão para abrir. E esse 4º pão, então, ele estava cheio de moedas de ouro, que representava todo o dinheiro daquele período que ele trabalhou com o patrão dele e que ele pediu para juntar todo o dinheiro. Então ele conseguiu todas as situações e ainda assim o universo, de alguma forma, devolveu a ele não só a vida, como todo o esforço do que ele havia
laborado naquele período todo. Vamos ver os comentários aqui de antes. Bons conselhos, sim, sem sombra de dúvida, né, Nazilda? Acho engraçado a sua seriedade ao falar. Não é praga. Bem isso. Pensam que estamos sendo negativos. Exato. Muitas vezes fica achando que é praga. Praga não é praga. Praga é a minha cabeça que fica acreditando. É pura realidade. Quando nós aceitamos nossas debilidades, somos presos nessa birra. Sim, como eu falei, do primeiro nível de consciência, não consigo. É minha criança birrenta. A criança quer só receber, não quer ir em frente. O filme Meu Nome é Khan fala muito sobre superação e oportunidades. Vamos ver, cadê minha listinha aqui? Já tem 2 nomes de filme aí. Vamos lá. Meu Nome é Khan e Rádio. Não vai ser esse ano, gente, mas no ano que vem eu vou fazer um break agora a partir do dia 16, a partir de amanhã e até dia 16 de janeiro. Eu vou estar em pausa aí, vou estar ajustando as ideias, preparando conteúdos para o ano que vem, mas ano que vem nós vamos retornar, sem sombra de dúvida, com já tem 3 filmes aí a mais aí para a gente poder trabalhar. Obrigado, Juliano. Só que seu pai não aceitou ele ser o jogador, mas não entendia o porquê não. Ele não aceitou, André, porque ele continuava naquela crença de que o negro não ia ter resultado, de que ele estaria lá, estaria jogando, mas jamais teria um reconhecimento. Apenas os jogadores brancos teriam reconhecimento, os jogadores negros não teriam reconhecimento. Então ele estava achando que aquele filho dele ia estar perdendo muito tempo naquela situação. E talvez realmente, né, levou quanto tempo para depois eles passarem a valorizar os jogadores, passarem a dar a importância de que aquele era um atleta. Foi só depois que entrou o marketing no futebol americano e tudo mais, de que eles passaram a dar oportunidade a todos. Mas essa separação nos Estados Unidos sempre foi muito forte, de que tinha alguns jogadores, eles colocavam principalmente os negros para ficar naquelas situações mais de embate, de tomar-lhe pau lá e tudo mais, para que os outros que fossem as estrelas do time e criar, não, esses são os atacantes, esses são as estrelas do time, esses podem ganhar dinheiro. Então esse era o ponto de que ele não queria isso. Ele não queria de que o filho dele investisse tanto tempo em alguma coisa para acabar como ele, que era um jogador negro, tinha feito um monte de strikeout, de roll one, não sei o que lá, no beisebol, e sempre foi tratado como apenas mais um. Nunca teve um reconhecimento como sendo um grande jogador. Era simplesmente um jogador negro que rebatia a bola para fora. Então esse era o ponto que para ele indignava. Claro que ali o tempo tinha mudado e dependeria daquele filho de ter a convicção, de buscar alguma maneira. Então, não quer, sai, foge, vai-te embora. Não depende da assinatura, mas vai e honra o seu comprometimento, aquilo que tu sente ser mais forte. Bons conselhos, sem dúvida. Bom dia, Randall, tudo tranquilo? Tem que refletir, sim. Se os filhos ouvissem os pais, teriam uma vida longa e feliz. Nazilda, muitas vezes, e aí vem o ponto de que a gente também não ouve, né? A gente também não ouviu. É que tem um passo de que a gente precisa saber até que ponto aquilo tá para me disciplinar, me colocar nas mesmas crenças e limitações, e até que passo a gente está trazendo isso para ser uma evolução. Você acredita na evolução espiritual? Completamente, Juliano. Completamente. Outro dia eu recebi uma imagenzinha que eu gostei muito dela, que mostrou os ciclos de evolução do nosso planeta, né? Então já nós passamos pelo ciclo do primata, onde nós fomos aqueles ser Homo erectus lá, aqueles seres bem primatas. Depois nós passamos pelo ciclo, que estamos encerrando agora, da expiação e prova, onde a gente tinha que causar a dor aos outros, onde a gente tinha que ver a dor entre os outros, para tomar consciência disso. Depois, nós estamos entrando agora na regeneração e cura. E essa regeneração e cura, o que a gente vai fazer? Nós vamos ser o filtro de limpar todas essas situações para que a gente possa, de alguma maneira, começar a tornar a Terra um plano melhor. Para depois vem como é que é? Acho que depois o próximo é a felicidade e depois vem a plenitude ou a pureza. Então, são ciclos, gente. Quanto tempo leva cada ciclo desse? Não sei.
São muitos anos, gostaria de saber, mas eu acredito sim que é sempre uma busca de evolução, né? E nessa busca de evolução, um dos passos de que a gente passou foi por essa desconexão da nossa consciência. Nós já tivemos, como lá os Atlantes, os Lemurianos, nós já tivemos consciência de várias jornadas e experiências. Só que o que eles passaram? Eles passaram, assim como esse livro que eu falo na segunda-feira, do Charles Haanel, que fala muito sobre a lei da atração, eles passaram a utilizar essa consciência maior de conexão com essa energia universal para criar apenas coisas para si. Ah, é como Jesus. Ah, não, eu quero criar o pão. Ah, vou fazer um pão aqui para mim. Ah, não, tô afim de tomar um vinho, vou criar um vinho, não sei o quê. Não, não é para si. Eu preciso criar as coisas para a evolução da humanidade. Então, por isso que nos foi tirada a consciência, por isso que Jesus rapidamente ele parou de criar os benefícios para si. Ele percebeu, sim, eu posso criar o pão, sim, eu posso criar o vinho. Tá, mas peraí, eu tô aqui nessa caminhada, não é para isso que vai servir. Não é para essa forma de eu ficar o tempo inteiro criando. Esses talentos têm que servir para algo maior, para ajudar então a despertar. O maior propósito de Jesus não era provar que ele era milagroso, era provar que todos nós estávamos engolfados em uma consciência de ilusão e que através dessa mergulho profundo para dentro de nós mesmos, nós voltamos a reconectar com essa consciência maior. E aí a gente pode fazer acontecer, exatamente como Einstein dizia que tudo é um milagre. Sim, existem duas maneiras para viver a vida. Uma é achar que milagres não existem, a outra é criar. Exato. Exatamente. Exatamente, Juliano. Quando eu passo a ser um elemento disso, a gente passa a fazer a diferença. Não, eu te entendi ali que era o Albert. Tranquilo. Você é de igreja? Eu hoje eu não sou mais de igreja nenhuma. Né? Minha primeira educação religiosa, digamos assim, foi o catolicismo. Mas eu circulei por várias outras. Depois tinha um pouco de espiritismo, depois de kardecismo, fiz cursos de curas energéticas, aprendi com o reiki, aprendi com o budismo, o taoísmo, e hoje eu me considero uma pessoa universalista. Eu acho que todas as religiosidades, elas nos limitam. A espiritualidade, ela nos liberta. A espiritualidade me mostra que eu tenho uma conexão com algo maior. A religião me diz que tem que ser apenas daquela forma. Então é por isso que eu estimulo bastante essa busca da evolução espiritual, não da religiosidade exclusiva. E cuidar para... O Randão gostou dessa frase. Nem vou repetir aqui, Randão, senão eu tenho que explicar para o povo. Valeu. Ricardo, você vai até às 9, no penúltimo dia para não... No penúltimo dia o povo não vai deixar você ir. Vamos bater 10 mil? Bora, bora. Nós já chegamos, né? Nós já chegamos a quase 20 aqui. Foi muito jóia. Não, deixa pra lá, Randão. Deixa pra lá. Então vamos lá, vamos continuar o baile aqui, gente. Vamos seguir em frente. Nosso penúltimo dia. Sexta-feira, amanhã vai ser o nosso último dia de live aqui. Depois a gente vai dar um break. Em janeiro a gente volta. E fico muito feliz dessa interação toda que o público goste, né? Embora seja alguns, né, Juliano? Não é todo mundo. O André também gosta. Mas alguns acabam gostando e a gente acaba trabalhando mais. Não fiquei com vergonha nada. Simplesmente quero voltar pro conteúdo aqui. Tá tudo certo. Vamos lá. Julgamento dos outros, a fúria, né? Aqui, quantas vezes a gente se perde no julgamento com os outros e significa essa situação da fúria conosco mesmo. Eu coloquei um limite aqui para ficar aberto o TikTok, e aí toda vez que eu estou fazendo live ele trava. Só que agora eu não sei como é que tira esse limite de tempo. Ai. Vai ser complicado. Pior que deitar sobre é ser acertado, sem sombra de dúvida. Ser acertado nos seus documentos é algo complicadíssimo. Tudo que Deus deixou foi para todos, então façamos o melhor para o próximo. Exatamente, Ana. Exatamente. Não está caindo. É esse limite aqui que faz esse bloqueio. Mas no ano que vem, vai estar aqui firme e forte, por favor. Não, sem sombra de dúvida, Rê. Vamos continuar assim. Ano que vem nós vamos para o YouTube. Nós vamos para o YouTube e vamos passar um pouco por aqui. Vou deixar mais os compartilhados, mas vamos para o YouTube.
Olha, nunca fui acertado nos documentos de uma maneira violenta, mas acredito que em poucas situações, né, já foi o bastante. Então, gente, o julgamento, o quanto a gente se perde, o quanto a gente perde tempo julgando, criticando externamente. A gente precisa sim perceber que esse julgamento ele está lá para nos mostrar qual é a percepção do que eu tenho que trabalhar em mim e não fora. Quando eu fico apenas julgando os outros, eu estou perdendo tempo. Mas quando eu trago para o que diz respeito a mim, eu tenho a opção de crescimento. Não é à toa que eu já coloquei lá, Ricardo Snap Nogueira no YouTube, tem lá, todo dia eu deixo o Ponopono Emocional, para que a gente possa tomar consciência dessas infinitas formas, trazer para o meu corpo. Vocês vão ver, eu vou ter uns espasmos lá, vai ter alguma coisa, claro, porque eu deixo o meu corpo de uma maneira como uma antena para que ele possa captar aquela emoção. Meu corpo reage com esse espasmo, cada um vai reagir de uma maneira. Mas é importante tu deixar e criar esse eu observador. Por isso que eu venho batendo nessa tecla, por isso que eu vou criar essas jornadas o ano que vem. A jornada do cavaleiro preso na armadura, a jornada do autoconhecimento, de pelo menos eu aprender a me observar, e depois essa jornada das emoções. Como tomar consciência das emoções. São pelo menos três programas incríveis. Sim, André, a live hoje está de altíssimo nível. É preciso fazer uma reforma íntima todos os dias. Sim, André, todos os dias. Eu faço pelo menos 2 vezes. Todos os dias eu faço de manhã ou ao meio-dia. Eu entro em contato com quais são as emoções que estão trancadas ali, tomo consciência delas, libero, e à noite. Fundamental. Para que a gente possa, de alguma maneira, perceber que nós estamos limpando um monte de crença que a gente tem, um monte de conteúdo, um monte de conceitos equivocados. Ter um ofício, então, que ele fala. Não passe a sua vida se preocupando com o que os outros gostam ou não de você. Aqui é outro aspecto fundamental, gente. Toda a base das mentorias que eu trago, eu digo que a gente precisa partir de 3 pilares. O primeiro pilar é a autoobservação. Para quê? Para que à medida que eu vou me observando, eu possa aprender a me amar. E aí, então, eu crio o auto-amor. Para que o auto-amor? Para que à medida que eu me ame, eu possa deixar de ser dependente emocionalmente dos outros. Quando eu não sou, quando eu já sei o que eu quero, o que eu sou, e eu já sei o quanto eu me amo, eu posso então assumir a autorresponsabilidade. Para que a autorresponsabilidade? Para que eu possa ouvir dos outros, como o Dom Miguel Ruiz traz no livro dele, que é outro livro fantástico, Os 4 Compromissos, de que nada é pessoal. Nada é pessoal. Então, como nada é pessoal, eu preciso perceber de que o comentário dos outros, eles vão me trazer uma ideia, mas eu, estando me amando, eu estando me compreendendo, eu posso então entender de que aquilo é uma possibilidade, como o Thomas Edison fazia. Cada vez que ele errava e comentava, nossa, eu errei, os amigos dele diziam, ah, tu errou, não sei o que lá, ou larga a mão disso, não sei o que lá. Ele dizia, não é que eu errei. Desculpa, na verdade eu descobri como não chegar onde eu quero chegar. E esse é o ponto importante, a gente perceber que nós temos sempre condições de chegar mais, de ir além. Aonde eu posso chegar mais? Aonde eu posso ser melhor? Aonde eu posso evoluir? Mas enquanto eu não sei me perceber, enquanto eu não me amo, enquanto eu não posso me responsabilizar por isso, eu tô lá naquele primeiro nível de consciência do meu ego imaturo. Eu não consigo, na minha criança birrenta. Ou eu não quero mudar, eu quero que alguém faça por mim. E todos nós temos um pouquinho disso. Eu, ainda hoje, vira e mexe, estou fazendo por todo esse conteúdo que entrego, vira e mexe, eu me deparo, opa, tem um aspecto meu aqui que está no não quero. Claro, não quero. A parte boa é de que hoje eu já tenho consciência de que é apenas um aspecto, é uma parte minha em alguma área que está ali nessa parte birrenta. Mas antes, o meu ego imaturo, ele criava confusão. E a partir do momento que eu não conseguia realizar aquela atividade, se tornava o todo. Meu Deus do céu, eu não sirvo para nada, porque eu não quero realizar essa atividade. Não, gente, não. É apenas uma atividade, uma situação. Que à medida que eu vou tomando consciência desse meu não quero, eu vejo como seria fazer. E como eu posso fazer diferente. E de que outra maneira? Como era para mim lavar louça. Achava sempre que era uma coisa horrível. Onde já se viu ter que lavar louça? Parecia humilhante. Aí eu parei e senti, vamos lá, não quero lavar louça. Não quero sentir. Quanto que eu vou ficar me envenenando? Por quanto tempo eu vou ficar me envenenando nessa situação de não gostar de lavar louça? E aí então, eu passei a sentir todo esse não quero.
E depois que eu senti todo esse não quero, eu comecei a utilizar o meu momento de lavar a louça ali como uma meditação. De perceber então a água caindo, a textura da espuma, da esponja, o cheiro, verificar onde eu tirava toda a gordura e como eu fazia, prestar plenamente atenção. No que eu passei a prestar plenamente atenção, eu comecei a ir buscando de que formas eu posso fazer melhor. Tornar isso daqui uma lógica mais coerente. E a partir dessa lógica mais coerente, depois eu percebi, uau, que legal. Não só não tem problema nenhum em lavar louça, como criei uma metodologia, passei a ensinar aos meus filhos e outras pessoas, e hoje não vejo como um problema de fazer aquilo. Deixou de ser algo que era um momento não quero. Então, como todos nós temos esse momento não quero para alguma coisa, e ali está apenas um véu, um véuzinho sensível de ilusão para a gente poder atravessar, para a gente poder ir em frente. Livros de chimarrão, boa combinação, sem sombra de dúvida, olha lá. E aqui esse primeiro livrinho aqui, ó, é o Analista de Bagé. Não, nada, qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos lá, vamos em frente. Ter um ofício, parará, orgulho, né? A dificuldade de ouvir, o quanto todos nós temos dificuldade de ouvir. E aqui tem um outro livro maravilhoso, gente. CNV, Comunicação Não Violenta, onde a gente passa a perceber aquilo que eu tenho que escutar e eu tenho que buscar a aferição. Aquilo que eu estou dizendo faz sentido com o que o outro está entendendo ou não? Porque muitas vezes a gente interpreta algo conforme as bases do que eu tenho. Não, o Chimas é para mais adiante. Tem um outro aqui, ó. Já tem aquele lá tá de enfeite para sempre, mas já tem o outro encilhado aqui que mais adiante é que eu tomo ele. Que mais? Você é responsável pelo que faz. Sim, somos todos responsáveis. Aí vem a frase de Gandhi: se você quer a mudança, seja a mudança. Para de culpar os outros, para de julgar, para de criticar, para de colocar de vítima. Cada um de nós mata no peito. Eu fiz ruim. Tem um outro exemplo fantástico, né? De um cara que ia fazer uma dissertação de mestrado. E aí ele estava lá escrevendo a dissertação, ele colocou lá 250 páginas e aí entregou para o orientador dele. Disse, verifica aí para mim. Aí passou 3, 4 dias e tinha um bilhetinho lá. E aí ele leu o bilhetinho do orientador dele que dizia, esse é o seu melhor. Aí ele interpretou, uau, acho que tá ruim o negócio, vou dar uma melhorada aqui. Aí foi lá, estudou um pouco mais, aumentou mais umas 100 páginas, então ficou com 350 páginas a dissertação. E entregou para o orientador dele. Mais 2, 3 dias, de novo tinha aquele bilhetinho, esse é o seu melhor? Ele disse, puta vida, esse orientador é foda. Esse cara tá querendo, mas agora ele vai ver, eu vou... E aí então ele pesquisou mais, buscou um monte de coisa, deixou com 500 páginas a dissertação. Passou mais 2 dias, 3, tinha lá o mesmo bilhetinho. Esse é o seu melhor? E aí ele pegou e escreveu, sim, esse é o meu melhor. Aí o orientador simplesmente respondeu ele, ok, então agora eu vou ler. Então a gente precisa entender nessa questão da comunicação de que o outro, algumas vezes, ele pode não estar criticando, julgando, desqualificando. Ele pode estar apenas sabendo e buscando a aferição. E tanto era verdade que não era o melhor dele, que ele foi e continuou buscando mais. Porque se ele já estivesse convencido de que era o melhor dele para aquele momento, ele já teria dito, sim, este foi o meu melhor. Ok, o orientador já poderia ter lido lá com as míseras 250 páginas. Então, é muito bacana a gente perceber o quanto eu posso sempre fazer mais. O quanto eu posso evoluir. Vira e mexe, eu paro e olho, assisto depois as minhas lives para ver o que eu posso melhorar. Busco comentário, busco opiniões de outras pessoas que assistiram para ver o que dá para fazer diferente. Como eu posso trazer o conteúdo. De que outras formas pessoas que têm lá 14, 15, 20 mil pessoas assistindo, elas estão fazendo. Sem ser uma dancinha, sem ser alguma coisa que simplesmente estão lá se interagindo ou uma batalha. Não, como que eu posso trazer um conteúdo e tornar atrativo? São sempre experiências. Mas apenas quando eu percebo que eu sou o responsável por isso, é de que eu posso fazer a diferença. E aí então ele buscou alguém fora do casamento. Vamos falar um pouquinho de traição.
Ele buscou alguém fora do casamento para se sentir amado. Gente, essa questão da traição, de buscar alguém fora do casamento, é como parque de diversões, né? Pode ser que tu tenha ali o teu parquinho pequeno lá que tem a roda gigante, tem o balancinho, mas tu foi em um outro parque de diversões. E naquele outro parque de diversões tu simplesmente paga para usufruir, ou tu tem ali a disponibilidade daquele parque free, porque aquela pessoa gostou de ti. Mas no teu parquinho, tu já não gosta mais, por quê? Porque tu já conhece os brinquedos e tu tem que dar manutenção dos teus brinquedos. Tu tem que limpar todo o teu parquinho ali, tu tem que organizar, tu tem que lubrificar, tu tem que nutrir. Já o outro parquinho, tu não tem a responsabilidade. Então, a grama do vizinho ou o parquinho fora, ele sempre vai ser mais atrativo. Por quê? E aí vem a máxima, né, de que o homem ou a mulher, quando trai, e depois vai, se separa e se junta com aquele outro parquinho e acha que ali vai ser feliz. Não, vai passar um tempo e vai se tornar a mesma rotina. E vai ter sempre um outro parque de diversões mais atraente, mais que chame mais atenção. Mas eu preciso perceber de que ali, com aquele parquinho, eu tenho que encontrar no meu parquinho como que eu posso servir da melhor maneira. Como que eu posso encontrar a melhor conjunto daquilo? E nesse ponto, existem dois aspectos importantes, né, que eu já falei nos relacionamentos. O homem ou a mulher que trai, na verdade, são pessoas que não se amam, que não conseguem se perceber em si e precisa buscar alguém fora para, como ele disse, eu conseguia me sentir visto e amado por ela de uma maneira como eu não sentia contigo. Claro, sempre quando tu está no prazer, tu vai ter essa situação. Experimenta entrar nos compromissos de ter que deixar o dinheiro, de ter que suprir alguma necessidade, de ter que atender, tu vai começar a te sentir cobrado de novo. E na verdade eu estou transferindo para fora algo que eu deveria fazer. Por isso que eu digo sempre, o primeiro papel é a autoobservação, para aprender a me amar e para eu poder sair dessa dependência emocional. Depois, o outro aspecto da pessoa que é traída. Sempre, quem é traído significa de que, de alguma forma, eu não estou dando aquela atenção. É aquela velha máxima, gente. Se tu não dá assistência, tu perde a preferência, abre a concorrência. Então, o homem e a mulher que não dão aquela assistência no relacionamento, alguém vai buscar fora. Na assistência não quer dizer simplesmente ter a relação sexual. Assistência em ter o cuidado, em ter a observação, em estar ali atento àquela outra pessoa. Não é simplesmente, não, eu vou para o trabalho, volta para casa, resolve as burocracias de casa e pronto, namora e depois já dorme e no outro dia tudo de novo. Não. Assistência é saber aquele olhar nos olhos, aquela conversa, aquele diálogo, saber o que está acontecendo, saber como tudo isso está acontecendo, o que a gente pode fazer diferente. Então, nisso, a amante ou o amante está a serviço da pessoa traída. Então, dois aspectos importantes. Se tu está num relacionamento hoje, primeiro aprende a te amar. Eu já vi isso, já descobri isso. Todas as vezes que eu traí em outras relações, era porque eu estava buscando alguma maneira de eu me sentir importante para alguém. Mas eu preciso me sentir importante para mim. Então, antes de tu trair, te ama. Te ama para que tu possa te compreender. E se tu está percebendo que tem alguma possibilidade de ser traído ou traída, sente, visualiza, faz tu morre de ciúmes, né? Faz a historinha toda, sente no teu corpo, tem lá o Ho'oponopono emocional lá no YouTube, tem lá traição, sente como é que é se sentir traído. Toma consciência disso. Depois que tu tomou consciência, tu pode simplesmente ver, ok, como eu posso entregar o meu melhor? E como eu posso fazer diferente? E como eu posso amar essa pessoa que eu estou me relacionando, para que ela também possa sentir bem. Se em algum momento ela foi lá, ainda assim te traiu, que tu possa simplesmente dizer, ok, eu te respeito e tudo mais, mas não serve para mim. Por isso que eu preciso primeiro aprender a me observar, aprender a me amar, para que eu possa me responsabilizar. Se mesmo assim a pessoa foi, realizou, significa que talvez eu não tenha trabalhado todo o trauma apropriadamente, mas eu busquei, de alguma maneira, poder fazer em frente. E aí nisso ela traz uma forma de punição, digamos assim. A gente sempre precisa encontrar uma maneira de compensar. A toda dor sofrida eu preciso compensar de alguma maneira. Então, como que ela compensa ali? Ela compensa quando ele traiu ela, acabou gerando uma filha,
nesse parto a mãe dessa filha morreu e aí ele teve que levar a filha para casa. E aí ele dizia, não, mas ela não tem culpa disso, ela não tem culpa disso. Sim, a primeira esposa dele dizia, ok, a esposa dele dizia, ok, eu compreendo até que ela não tem culpa. Eu te ajudo a cuidar dela, mas você vai ganhar, ela vai ter uma mãe, mas você não vai ter uma mulher. Pode ser pesado essa pena? Pode ser pesado. Mas ao mesmo tempo a outra opção era ele estar sozinho em algum lugar, tendo que cuidar da ex-esposa, mantê-la e se prover e cuidar dessa filha. Então, o que é melhor, o que é pior? E aí nisso é perceber por quanto tempo isso durou. Não sabemos. O filme não diz isso. Mas é sempre importante ter uma troca. Ah, tu foi traído, tu quer dar uma segunda chance? Então tá, devolve. Não perdoa. Não perdoa simplesmente passando a mão na cabeça. Devolve de alguma maneira, menos. Né? O Hellinger já dizia que a forma de compensação é eu devolver aquilo de um tom menos. Por exemplo, tu foi traído, tá? Ou tu foi traída. E aí tem um exemplo de uma mulher que foi traída e aquele homem estava guardando dinheiro para trocar o carro. O que ela fez? Ela pegou aquele dinheiro e foi fazer uma viagem num cruzeiro com a mãe dela. E só avisou ele quando já estava com tudo pago no cruzeiro. Traiu também. Não traiu devolvendo na mesma moeda. Outra opção, saiu para jantar com o melhor amigo dele. Só saiu para jantar. Fez com que a outra parte percebesse, porque esse é o nosso papel. A gente perceber que eu estou aqui para causar ou para sofrer. Na expiação e prova, a devolução seria igual ou pior. Tu me traiu, então agora eu vou te trair com 3 pessoas. Tu me traiu com uma, eu vou te trair com 3, com 4 pessoas. E aí o que acontece? Aqui eu crio mais separação, mais rivalidade, mais dor. Então quando eu devolvo com um tom menor, eu faço com que aquela outra pessoa possa perceber o tamanho da dor que estava causando, para que ela possa se arrepender também. Tem o livre-arbítrio, ou pode ser que ela não queira se arrepender. Não, tu fez isso, então eu vou te causar mais. Ok, então tá na criança birrenta, merece então ficar sozinho. Você é responsável pelo que faz, já falei. Cansei de tentar ser o que uma esposa deveria ser. E aqui esse outro ponto, né? Ela dizia que abria mão da vida dela para fazer tudo para ele, e ele dizia que abria mão da vida dele para fazer tudo para ela. Por isso que buscou o parque de diversões fora. Então, gente, aqui ninguém tem que abrir mão de nada. A relação a dois, ela tem que ser um espaço de complemento, de troca, onde eu estou ajudando e de tempos em tempos eu preciso perceber o que eu preciso me dar. Como a gente já viu, o André tinha falado no grupo de segunda-feira lá. O que eu preciso me dar? Qual é a emoção? Qual é o acolhimento? Qual é a atividade que eu preciso me dar? Por isso que é tão importante cada um ter um hobby, seja lá uma leitura, uma atividade, uma música, mas dedicar um momento para si. No que eu dedico aquele momento para mim, eu posso depois estar na vida entregando o meu melhor para as outras pessoas. Você acredita que o mal não convém, mas é necessário? Eu acredito que o mal ele é um julgamento do nosso ego imaturo. Então, o mal ele é, sem sombra de dúvida, necessário. É aquela velha situação que eu digo sempre. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. O que quer dizer com isso, Ricardo? De que atravessar a dor daquela situação que eu estou iludindo é necessária. Porque quando eu permito isso me atravessar, eu descubro a minha verdadeira potência. Agora, o sofrimento é eu ficar negando, e isso vai feito uma bola de neve, vai se acumulando. Por isso que eu trabalho com essa, lá no YouTube, com o Ho'oponopono emocional, que até a gente já tem que ir encerrando, que está chegando a minha hora de ir para lá. Eu falei, Ricardo? Tranquilo, Juliano. Por isso que eu passo, né? Eu trago essa consciência de sentir. No que eu sinto no meu corpo, eu começo a perceber a dor. Senti a dor, aquela dor me atravessou, ok, agora eu já sei como que é. Lembra, Juliano, quando a gente fazia as contas de matemática, multiplicação e tudo mais no colégio? Então, fazia multiplicação. Como é que eu fazia a prova real? Fazia divisão. Eu fazia divisão. Como é que eu fazia a prova real? Fazia multiplicação. Então, para que é a prova real? Para ver se aquilo é realmente que eu estou sentindo. O que eu acredito? Eu acredito que a gente tem esses pensamentos, 40, 60 mil pensamentos por dia. 5 a 10% dele a gente toma consciência. Nessa consciência eu julgo ele. Nesse julgamento eu trago isso para uma emoção. Essa emoção eu tenho que trazer para o corpo.
Ou a gente acha que Jesus, ele sentiu a traição como? No corpo. Por que ele sentiu a separação? No corpo. Por que ele escolheu tomar surra? Afinal de contas, ele tinha tudo aquilo lá para ele poder sentir, tomar consciência no corpo. Eckhart Tolle traz no Poder do Agora. Se tu quer sentir emoção, traz para o corpo. Então eu preciso trazer para o corpo. No que eu tomo a consciência no corpo, eu saio desse campo da ilusão. Porque daí, ao invés de vir um pensamento nutrindo outro pensamento, eu trago a percepção no meu corpo e eu faço isso se dissolver, se dissipar. Oi, Vanessa. Cheguei agora. Qual filme? Estou falando do Um Limite Entre Nós. Muito bacana. Gente, aí aqui chegando então na finaleira, não vai dar tempo da gente fazer a nossa ativação hoje, mas aqui então de que não precisa colocar um sobre o outro. A questão do strikeout, né? Do filho, e aquele filho onde ele recebia o teto, recebia a comida, recebia a roupa, e mesmo assim ele resolveu tomar as dores da mãe dele, bem normal, de filho homem, querendo disputar a autoridade com o pai, mas ali ele chegou um momento onde aquele pai, ele disse, sai da frente que eu preciso entrar. E aquele pai disse, não, peça licença, você não vai pedir licença, essa é a minha casa. Ele disse, não tem que pedir licença para ti. E nesse momento de orgulho, então o pai mostrou para o filho quem é que mandava e expulsou ele de casa. E essa situação do expulsar a criança birrenta que estava, depois que o pai morreu, foi o filho lá para o velório, depois de 4 anos, foi o filho lá para o velório e disse, eu não vou no velório, eu vim aqui apenas lhe ver, mamãe. E aí a mãe dele deu uma mijada nele, deu um sermão nele, dizendo, não é por isso. E aqui a nossa criança birrenta, né? Criança birrenta querendo ainda disputar a dor. E na verdade aquele pai estava certíssimo, porque graças a isso ele foi para o exército, foi para a marinha. E lá na marinha ele se tornou capitão. E porque ele foi exatamente instigado a isso. Aprender a respeitar. Os filhos devem respeitar os pais devem amor aos filhos, só. Se tem condições de proporcionar algo, é para dar a base ali para aquele começo, mas depois, vai filho, tá em ti de ir para a vida. E não cabe a nós como filhos, esse é o nosso grande ponto, que a gente fica preso, gente, nesse emaranhado, é ficar julgando, recriminando os pais. Não tem que ficar julgando, recriminando meus pais. Eles me deram o melhor dentro do nível de consciência que eles tinham, dentro do tipo de experiências, atitude e comportamentos que eles viveram. Como que eles poderiam fazer diferente? Não tinha como fazer diferente. Eles deram o melhor deles. Tu quer fazer diferente? Bate no peito e faz. Para de julgar e criticar. Para de reclamar. Assume. Não tem condições? Te vira, bico de luz. Te vira. Mas para de ficar nesse mimimi reclamando pai e mãe. Como o Joel J já disse uma vez, né? Reclamar da família, da miséria de onde eu vim, talvez eu não tenha escolha. Existem linhas que dizem que eu até tenho. Talvez eu não tenha escolha. Mas a partir dali, de quando eu me torno responsável por mim, eu perpetuar reclamando e imputando a culpa aos meus pais, significa muita falta de hombridade. É muito cômodo, muito comodismo. Não, depois de que eu não tenho, foi culpa minha. Eu não me empenhei o bastante. Eu não fui atrás. Eu não fiz. Então vai, te vira. Tu tem a vida aí para fazer. E pode fazer. De novo, gente, são só véus e crenças que a gente precisa ter disciplina, persistência, perseverança para poder ir em frente. Você já escreveu o seu livro? Ainda não. Tá anotado aqui. O primeiro livro vai ser esse, o Ho'oponopono Emocional. Tá anotado, vamos ver se ele rola. O quanto antes. O pai é tão orgulhoso que chegou a brigar com a morte. Sim, sem sombra de dúvida, André. Sem sombra de dúvida. Bota orgulhoso naquilo, né? E aí um dia a morte levou a ele. E aí o irmão dele dizia, não, São Pedro vai estar lá te esperando. E ele foi para lá para tocar trombeta e não conseguia, não saía som. E de alguma maneira, naquela trombeta que nem funcionava, saiu um som. E pareceu que as portas do céu se abriram para mostrar de que por mais que todo mundo tenha algo de ruim, e às vezes o ruim é a interpretação do ego imaturo, porque o taoísmo diz isso. Quando eu entro no meu eu máximo, não tem bom ou ruim, não tem certo ou errado, são apenas experiências que podem me causar um resultado ou outro resultado. E aí eu tomo consciência disso, e eu servi para a grande consciência como causador ou como quem sofreu. Só isso. Então, quando eu atingir esse nível de consciência, quando todos nós conseguirmos atingir esse nível de consciência, não vai ter bem e mal. Simplesmente vão ter as experiências que vão chegar a tal resultado.
E a nossa disciplina é que vai fazer eu ir em frente. Eu não tenho nada a temer. Eu só tenho simplesmente que encontrar amor. Esse é o nosso grande propósito aqui. Amar a tudo e a todos incondicionalmente. Ok? Então, acho que eu termino assim. Acho que eu consegui trazer tudo. Acho que tem ainda alguns outros aspectos, mas não vai dar tempo. Mas tem muita reflexão. Então, crie o hábito de ver os conteúdos, de ouvir os conteúdos e traga sempre o que isso causa em mim. E como eu agiria nessa vida. E como eu posso agir. Qual é o aprendizado. E que dor eu sinto nisso. Como eu posso ser esse filtro de purificação para que a gente possa ir adiante. Estou com procrastinação extrema, desanimada para tudo. O que fazer? Vai lá, acessa lá YouTube, sente lá procrastinação, tem lá procrastinação, desânimo, preguiça e vai fazendo exercício, vai tomando consciência, Elizabeth. Toma consciência disso. Esse tem um outro que tu pode fazer também, eu não quero, né? É o nosso ego imaturo dizendo, eu não quero fazer. E tu tá engolfada nisso daí. Então toma consciência disso que tu tá engolfada para que tu possa sair. Quanto mais tu sentir no teu corpo esse não quero, essa birra, mais tu vai olhar, meu Deus do céu, tô aqui de novo, sim, tô aqui de novo. E toma consciência. E vai liberando isso daí pra gente poder ir em frente. Valeu, Juliano, tamo junto. Obrigado, eu que agradeço aí pela troca também. Show de bola. Obrigado a todos e a todas. Vou lá pro YouTube gravar ali mais uma emoção. Tomar consciência, ontem eu gravei sobre a sobrecarga, já gravei essa semana também sobre o abuso, já gravei sobre não ser ouvido. Eu acho que, eu não me lembro se eu gravei ontem essa semana também sobre a reclamação, mas é uma das coisas a gravar, reclamação e cobrança, ok? Beijos e abraços,